Ok. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas à aula de Legislação da Educação Brasileira. Eu sou o professor Ivo Lavô, acho que todo mundo já me conhece. E quando eu falo assim que eu agradeço por estar aqui, é porque a docência é uma grande realização. Então, eu sou realizado por existir vocês. Então, as pessoas que se disponibilizam a estudar nos dão a oportunidade de ser professores. Isso é motivo de muita gratidão, tá bom? Gente, na aula passada nós introduzimos um pouco sobre a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse momento aqui que nós vamos ter, gostaria de dividir em três situações. A primeira, eu vou fazer uma revisão, né, da LDB. Segundamente, a gente vai também fazer uma visita lá, aquele exercício que a gente passou, para a gente discutir ele. E, em terceiro lugar, a gente vai tratar de dois outros documentos importantes que fazem parte da legislação da educação, a saber, tanto o Plano Nacional de Educação, que estabelece metas esmartirizadas dentro de um espaço de tempo, como também o modus operandi, que eu chamo de modus operandi, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá certo? Deixa eu só genericamente fazer os apontamentos, já passei os slides para vocês, sobre a LDB. E quero também abrir um espaço para vocês falarem. E à tarde a gente vai ter mais uma avaliação por meio de um trabalho, tá bom? Então, gente, como eu havia sinalizado, eu só quero que vocês tomem consciência disso, que a legislação educacional, no seu sentido geral, amplo, né, é esse conjunto de normas jurídicas sobre educação. Então, todas as normas jurídicas relacionadas à educação que servem para orientar, disciplinar, deixa eu aceitar mais essa pessoa. Toda a ação do Estado, né, que estabelece as diretrizes das políticas públicas, proclamam princípios, os direitos, os deveres. Isso é legislação da educação. Precipuamente, nós temos no Brasil, por nós vivermos, como eu disse na aula passada, por nós vivermos num Estado democrático de direitos, nós temos uma Constituição Federal, e a nossa Constituição é a de 88, a atual, né, de 1998, e nessa Constituição já se preconizava, já sinalizava, já preconizava que o país, que o Brasil, o nosso Estado, deveria ter uma lei própria para a educação, né? Apesar de que nós já tínhamos uma lei anterior, nós já tínhamos a lei de 71, nós já tínhamos a lei de 61, mas agora nós temos uma nova LDB, uma nova lei de diretrizes e bases para a educação nacional. E como o próprio nome já se propõe, é uma lei de diretrizes. Ela vai oferecer todas as diretrizes, as orientações, as disciplinas, os meios, as políticas, as ações do Estado, os direitos, os deveres, tudo estará preconizado na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por nós vivemos num regime democrático, no Estado democrático de direito, nós temos esta lei. A lei anterior, antes de entrar, colocar aqui para apresentar, gente. Estão vendo aí, então? Sim ou não?
Sim. 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 Falei, o que é que vocês entendem por positivismo e progresso? Uma lei positivista e uma lei progressista. Qual é a diferença? Alguém poderia me ajudar? E paire o silêncio, né? Mas aí, para a gente não perder tempo, vamos seguindo. Se vocês quiserem colocar no chat, vão participando aí, beleza? Uma lei positivista, ela é um pouco mais fechada. E eu diria que uma lei, na perspectiva positivista, prescinde a aplicabilidade literal da lei, né? E nós sabemos que, com o desenvolvimento de uma sociedade, mais do que um dispositivo legal, a lei ela precisa ser progressista. Ela precisa prever nela mesma a transformação da sociedade. Ela precisa prever nela mesma as brechas para que a sociedade ela possa estar inserida dentro dela, dessa lei, no sentido das alterações, dos acontecimentos que vão ocorrendo na sociedade. Eu disse na aula passada, e volto a falar novamente, o direito e a sociedade são coisas que estão sempre em movimento. E o direito, ele nunca consegue atingir a sociedade na sua plenitude. Até porque a ciência do direito, ela leva tempo para interpretar essa sociedade e até o direito conseguir formalizar uma lei, por exemplo, formalizar um dispositivo legal, leva-se um determinado tempo. E já aconteceu na nossa história de se fazer uma lei que ela se torna inócua, né, por conta que ela não acompanhou o desenvolvimento de uma sociedade, a transformação de uma sociedade. E como nós vivemos tempos líquidos, tempos fluidos, tempos de transformações muito velozes, hoje essa pegada, né, ela é muito mais forte, ou seja, há muito mais esse distanciamento entre o que é plenamente do direito acompanhar a evolução e a transformação da sociedade. Mas isso não quer dizer que essa sociedade ela viva sem regulamento, ela viva sem os seus contratos, ela viva sem controle. É por isso que, mais do que uma lei positivista, nós precisamos de uma pegada legislativa mais progressista, que ela possa absorver as transformações da sociedade. Pegaram aí, pessoal? Anotaram? Eu estou sozinho ou eu estou com alguém aqui nessa sala? Estamos aqui. Está com alguém? Beleza. E aí, mais do que você conhecer na íntegra os dispositivos legais, é importante você ter uma cabeça mais aberta e ir para os princípios. É por isso que eu vou hoje mostrar os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, porque isso é muito importante no momento da aplicabilidade desse dispositivo legal. Porque os princípios, eles conseguem ser mais longevos, tá certo? Eles conseguem estar mais tempo na história, ok? Porque os princípios, eles quase não mudam de acordo com as transformações da sociedade. Uma coisa como o respeito ao próximo é uma coisa que sempre vai permanecer
de sociedade para sociedade. É claro que em uma sociedade entende-se respeito uma coisa, no outro entende-se outra, mas são questões contextuais. Mas os princípios, eles costumam ser mais abarcadores, eles conseguem ser mais gerais e eles conseguem atingir mais fortemente a sociedade como um todo. Entenderam aí, pessoal, a diferença? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza, show de bola. Já pode cair na prova, né? Como diria meu professor. Então, a legislação educacional corresponde todo esse arcabouço de dispositivos legais, as leis ordinárias, os decretos também, não é? Apesar de não ser uma lei, mas funciona, tem um efeito de, né? As portarias, as resoluções, todas as normas jurídicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, ou do Distrito Federal, tudo que venha regulamentar alguma coisa relacionada à educação faz parte da legislação da educação brasileira, ok? Agora, todos os decretos, todas as portarias, elas não são aleatórias, elas precisam estar regulamentadas de acordo com a Constituição Federal e de acordo com a Lei Maior da Educação. E a Lei Maior da Educação é a LDB, a Lei 93/94 de 1996. Eu queria que vocês distinguissem também. É diferente, pessoal, legislação educacional de legislação do ensino, entendeu? Então, a legislação educacional é mais ampla. E a legislação do ensino vai relacionar-se ao ensino. Deixa eu mostrar uns exemplos aqui, ó. A própria LDB, ó. Aqui a LDB tá os seus artigos. Quando a lei está falando dos níveis, da modalidade, está falando do ensino. Então, é legislação do ensino. Mas, por exemplo, quando... Vamos ver aqui. Quando ela regulamenta, por exemplo, o artigo 14 e 15, que está falando aqui da participação dos profissionais na elaboração do projeto pedagógico, né? Já é uma coisa que tem relação com o pedagógico, mas não está tratando diretamente do ensino. Ou quando existe um dispositivo legal, uma legislação para a construção de escola, construção não é ensino, né? Então, existe uma distinção entre legislação do ensino e legislação educacional. Do ensino é específico para o ensino, e a legislação educacional, ela é mais ampla, é lato sensu. E a do ensino é mais estricto, né, específico. Beleza, pessoal? É claro que a gente não vai estudar artigo por artigo, mas vocês devem estar consultando artigo por artigo. Esses slides que eu passei para vocês, está posto artigo por artigo, tá bom? Agora eu vou aqui para os princípios. Olha aqui. O artigo 3º da LDB vai dizer que a educação brasileira será regida, né, por esses princípios. Primeiro é a igualdade de acesso e a igualdade de permanência. É claro, pessoal, que quando você fala de igualdade de acesso, quem sabe aqui o que é equidade? Quem já ouviu falar dessa palavra? Equidade. Por favor, me ajudem, para não me sentir tão só. Bom dia, professor. Bom E dia. bom dia aos colegas. Então, equidade é quando você
trata os iguais de forma diferente. Por exemplo, em relação à igualdade de acesso. Então, uma criança com deficiência, ela tem direito ao acesso de forma igualitária, igual a qualquer outro aluno. Só que nem sempre o mecanismo de ensino que é dado a essa criança com deficiência vai ser o mesmo mecanismo de ensino que é ofertado a outra criança. Então, precisa se pensar em mecanismos que atinja aquela oferta do serviço àquela criança que tem uma capacidade diferenciada de aprendizagem da criança que não tem uma deficiência. Então, equidade é isso, é você tratar os que são iguais, mas de forma diferente, para que aquele direito seja acessado ao aluno. Não sei se o professor conseguiu compreender. Consegui, sim. É a questão de respeito, né, pelo próximo. Tem a ver com respeito, e a colega foi muito feliz aí. Como é teu nome? Porque Leonardo. Oi, Leonardo. Exatamente. Então, a equidade é a forma que o Estado pode tratar, né, os iguais de maneira diferente. Por que ela falou os iguais e que eu estou repetindo aqui? É que também a Constituição brasileira vai dizer que todos são iguais perante a lei. Então, perante a lei não tem pessoas diferentes, todos são iguais. Mas, na prática, nós sabemos que existem as diferenças sociais, as diferenças de características humanas, as diferenças de cor, né, de classe social, tantas diferenças que a sociedade tem. Uma outra coisa, para ficar até mais claro, o exemplo da colega foi muito bom, mas é só para enaltecer essa clareza, né? Nós temos algumas políticas públicas, por exemplo, para garantir o acesso. Porque, olha aqui, no artigo 205 da Constituição Federal, vai dizer que a educação é um direito de todos. Isso é muito amplo, gente. Está dizendo que a educação é um direito de todos. Então, independentemente de como a pessoa nascer, cega, aleijada, pobre, negra, mulher, morando numa favela, morando na Amazônia, morando numa cidade grande, morando numa metrópole, todos têm o direito ao acesso à educação. Então, isso é muito complicado, porque num país grande como o Brasil, com a diversidade enorme, ela precisa tratar o igual de forma diferente. Então, assim, é por isso que existem cotas para negros. Cotas, muitas pessoas são contra cotas para negros nas universidades. Mas é só você ir para a história, quem menos tem acesso à universidade são os negros, são os pobres, são os moradores de favela, são as pessoas que nascem em classes menos favorecidas. Então, o Estado tem que se mobilizar para garantir o acesso, senão as pessoas não vão acessar. Porque quem nasce num lar mais abastado, quem nasce num lar com mais riquezas, ele já vai tendo a garantia de acesso um pouco mais acentuada. Tem acesso à educação privada, tem acesso muitas vezes ao reforço. Então, a probabilidade dessa pessoa passar no vestibular é mais acentuada do que aquela pessoa que está na escola pública, chega em casa, não tem o que comer, aí o Estado tem que garantir a alimentação. Então, esse princípio é um princípio tanto constitucional como um princípio educacional, garantir o acesso. Aí, chego lá, é por isso que agora está tendo umas pesquisas em relação à lei de cotas, para verificar se o Estado garantiu a permanência. Eu estou usando esse exemplo, mas o exemplo da colega também aí é bem pertinente sobre a inclusão, né, de metodologias. Garantir o acesso tem que garantir a permanência.
Então, o Estado, para garantir a educação para todos, precisa não só construir escolas e ter vagas para as pessoas é um ponto. A permanência já implica em outras mobilizações para o Estado. Concorda, gente? A educação tem que ser atrativa, tem que oferecer recursos, tem que ter formação para professores, no sentido de garantir a permanência dos alunos na escola. O outro princípio... Professor. Oi, pode falar. E sem contar que tem que estar interligada com outras políticas, né? Quando o professor falou aí sobre as outras questões que estão além da sala de aula. A política de educação, ela só vai funcionar quando a política de assistência funcionar, quando a política de saúde funcionar. Então, assim, está tudo interligado para que realmente esses alunos tenham acesso de forma qualificada ao ensino e aprendizagem. Tem que ser de forma integrada, é verdade. Porque se a saúde falhar, certamente vai causar prejuízos para a educação, né? E vice-versa. Quando a educação falha, vai honorar os serviços de saúde, de assistência. As políticas eu estava até vendo, ontem eu estava ministrando essa disciplina de forma presencial, né? E até na sala de aula a gente estava discutindo a atuação do pedagogo, né? O pedagogo pode atuar na área social. E eu acho muito importante que o pedagogo possa atuar na área social, para que a política de assistência não vire assistencialismo, não é? Então, quando a política de assistência ela é unida com a política educacional, a pessoa sai daquela zona, não é? A ideia não é a pessoa permanecer, envelhecer, digamos, um exemplo. Eu pego um jovem infrator, por exemplo, que vai para essa política de assistência, de proteção, aí ele fica viciado com aqueles benefícios. Não é a ideia, né? A ideia é que o Estado possa criar condições para que a pessoa veja possibilidades de sair daquela situação, né? Para que ela possa acessar outras maneiras de sobreviver e de viver, né? Pluralismo de ideias. Essa é um princípio da LDB, e aí eu queria que vocês contribuíssem. O que é que vocês entendem por Estado laico? O que é um Estado laico? Alguém poderia contribuir? Tem alguém do Brasil aí? Hein? Alguém se arrisca? Deixa eu ver se tem alguma participação no chat. O que é um Estado laico, pessoal? Porque a Francisca aqui participou, né, sobre equidade. Ela disse é diferente de igualdade. A equidade dá chance para todos terem a mesma oportunidade. Oi? Pode falar. É a proteção de crenças religiosas, tem a ver com isso? Não entendi. Tem a ver com a proteção de garantir a proteção de crenças religiosas, essas coisas? Bem, eu poderia dizer que sim, né? Então, o Estado é laico quando ele... Alguém quer participar mais? Ivo, é a separação de Estado e Igreja, né?
há uma separação mesmo. Assim. Então, o Estado é laico, gente, quando ele... O que é um Estado laico? É um Estado que não tem religião, é um Estado que não tem crença, é um Estado que não tem opinião, é um Estado que não tem uma filosofia, ele não prioriza um pensamento. Ele protege os pensamentos, protege as filosofias, protege as religiões, porque todos têm o direito a expor a sua ideia e a sua opinião. Então, por isso, o pluralismo de ideias, né? Na educação, não é diferente. Então, por conta que a LDB bebe da Constituição, né? Nós devemos respeitar o pluralismo de ideias. Oi, pode falar. Alguém levantou a mão aí. Foi engano, foi? Se você quiser falar, pode falar, tá bom? Pode me interromper. Também, gente, nós teremos dentro da educação tolerância e respeito à liberdade. As pessoas, elas são livres, desde que não tenha uma lei que proíba a conduta dela, ok? Nenhum bem jurídico, ele é pleno. O que é um bem jurídico? Um bem jurídico são os elementos que a lei protege, por exemplo, a vida, a liberdade, são bens jurídicos, né? Protegidos pela lei. Um dos bens protegidos pela legislação é a liberdade. E todos nós somos livres. Agora, essa liberdade não é fazer o que quer. A liberdade, ela tem o limite, que é a liberdade do outro, né? Então, eu sou livre para pensar, sou livre para opinar, mas a minha opinião, se ela ferir, denegrir a identidade, a pessoa, o outro, aí eu já tenho uma limitação e eu posso ter uma rechaça do Estado em relação à minha conduta, se assim houver previsão legal para aquela conduta inadequada, né? Nós teremos também outro princípio, que é a coexistência entre público e privado. A educação brasileira, ela é gratuita, nós temos o direito à educação gratuita e pública, a escola pública e gratuita e de acesso para todos, mas coexistiremos junto com a iniciativa privada. Gratuidade do ensino público, valorização do profissional, e valorização do profissional envolve não só salário, não, salário também, mas valorização do profissional, quer dizer, o profissional tem o direito de se desenvolver enquanto pessoa, tem um plano de cargos e carreiras, ser reconhecido socialmente. A LDB também valoriza a gestão democrática. Então, os projetos pedagógicos, a proposta pedagógica da escola, ela é construída com a comunidade. A LDB garante isso, né? Através dos seus colegiados. Garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extracurricular, extraclasse, isso também será valorizado em sala de aula. Todos os conhecimentos são importantes. Vinculação entre escola, trabalho e práticas. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Ok, até aqui tudo bem. Ok, tudo bem. Ok. Deixa eu mostrar só mais uma coisa aqui da LDB para a gente ir para o PNE, tá bom? Olha, gente, na antiga legislação, quando a LDB foi fundada, a criança ela tinha que obrigatoriamente entrar na escola com 7 anos de idade. O artigo 5º e o artigo 6º da LDB, eles foram modificados pela Lei 11.000,
114 de 2005, aumentando o ensino fundamental de 8 para 9 anos. Então, quantos anos tem o ensino fundamental? 9 anos. Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Então, me diz uma coisa. Se uma pessoa for estudada, ela tiver uma formação, ela pode, depois dos 6 anos, manter a criança em casa e ensinar para ela, o Estado vai reconhecer isso como um grau de instrução? O que é que vocês acham? Hein? Eu acho que não. Não. Já existe uma discussão, né? Que é o homeschool, né? Que é a escola em casa, mas isso não está regulamentado em lei. Então, o pai, o responsável, a mãe, que mantiver a criança em casa a partir dos 6 anos de idade, não matriculá-la numa escola, ela pode sofrer sanções. Aliás, não é que ela pode, ela deve sofrer. E se o Estado não fizer isso, por exemplo, um funcionário público, como, por exemplo, quem faz parte do Ministério Público, ele é um funcionário público, ele não pode prevaricar de sua função de denunciar. E aí os conselhos tutelares também podem e devem denunciar esses pais, e o Estado tem que agir, né, em tutela sobre essa criança para que ela possa ter o acesso, a garantia de acesso à educação formal. Então, eu não posso manter uma criança em casa sem estudar a partir dessa idade, ok? 6 anos, a meninazinha, o meninozinho tem que ir para a escola. Isso vai ser aumentado, viu? E a obrigação do Estado oferecer desde o 0. Vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu já falei para vocês, não é a novela da Globo, mas vale a pena ver de novo. Isso aqui é sempre bom a gente ver. Nós temos níveis, nós temos modalidades, né, de educação. O nível, nós só temos o 2. Quais são? Fundamental, médio. Quais são os 2 níveis? Aí são as etapas dentro de um dos níveis. O que vocês acham? O ensino básico e o ensino superior. Pronto, exatamente. O ensino básico, né, e o superior. O básico está aqui na tela de vocês, ó. O ensino básico é dividido em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E essas etapas, elas também têm suas subdivisões, né? A educação infantil, nós temos a creche, nós temos a pré-escola. A criança vai de 0 até 5 anos, e aí ela entra no ensino fundamental. E aí começa o ensino fundamental, que é 1 e 2. E depois de encerrar o ensino fundamental, sai do 9º ano e entra no ensino médio, que também tem suas divisões. Primeira série, segunda série e terceira série do ensino médio. Aí vamos entender, gente, o que a legislação vai falar sobre as responsabilidades dessas etapas. Cai muita questão de concurso isso, viu? Só aceitar aqui a topzera que vai entrar. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade de ofertar a educação infantil e o ensino fundamental? Responsabilidade dos municípios. Professor Ivo, mas se o Estado quiser
montar uma escola de educação fundamental? Ela pode, desde que o Estado cumpra com o seu papel prioritário, que é o município, né? O Estado cumpre o seu papel prioritário, que é o ensino médio. Então, a educação infantil e o ensino fundamental é de responsabilidade prioritária dos municípios. O ensino médio é de responsabilidade prioritária dos estados. E a educação superior é de responsabilidade prioritária da União. Então, ensino médio, estados e Distrito Federal, ensino fundamental e educação infantil, município. E educação superior é de responsabilidade da União. Mas, professor Ivo, tem município que mantém faculdade municipal. Pode? Pode. Tem estado que mantém faculdade. Nós temos universidades estaduais. Aqui no Ceará nós temos muitas. Universidade Regional do Cariri, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Universidade Estadual do Ceará, são mantidas pelo Estado. Mas o Estado precisa cumprir prioritariamente a sua missão precípua, né, que é a de oferecer o ensino médio. Então, quando o Estado equipar as escolas de ensino médio, deixar tudo funcionando, beleza, pode sim ter outras responsabilidades, não tem problema. Aí, por último, eu gostaria de mostrar aqui sobre os sistemas de ensino. Eu queria que ficasse bem claro para vocês que um pedagogo precisa entender isso. Principalmente você que vai para uma coordenação. Aqui a Thaís, você está aí? Thaís está na coordenação da Escola do Futuro. Lá na Escola do Futuro, nós temos educação infantil, nós temos o ensino fundamental. E aí? Faz parte de qual sistema? Mas a Escola do Futuro é uma escola privada. Vai fazer parte do sistema federal, do sistema estadual, do sistema municipal? Vamos ver. Nós podemos aqui compreender por meio da LDB. A partir do artigo 16, vai falar sobre os sistemas de ensino. Primeiramente, o sistema federal. O que compreende o sistema federal de ensino? Gente, o sistema federal de ensino são essas coisas aqui. Primeiro, todas as instituições de ensino mantidas pela União. Olhe bem, instituições mantidas pela União. Não importa se é uma universidade, se é uma autarquia, se é uma escola, até de educação infantil, se existir. Eu acho que não existe. Mas se a instituição ela é mantida pela União, ela faz parte do sistema federal de ensino, ok? Instituições, por exemplo, gente, Instituto Federal. Deixa eu ver a faculdade federal aqui. Cite aí uma universidade federal para mim, por favor. Universidade Federal do Ceará, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Universidade Federal de São Paulo. Todas as instituições de ensino que são mantidas pela União fazem parte do sistema federal. Não apenas elas. Quem mais? As instituições de educação superior, aqui só superior. Olha, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, a escola modelo, a escola polos, são instituições privadas. São escolas de educação básica. Elas fazem parte do sistema federal. E aí? Sim.
Elas não são instituições de ensino superior, não, viu? Acho que não. Acho que não faz. Não fazem parte, não. parte. Não fazem parte. Elas são instituições da iniciativa privada, mas são instituições de educação básica, tá? Então, a Unifique, que é uma faculdade privada, a Unileão, a Univers, a Universidade de Fortaleza, a Unifor, são faculdades privadas. E aí, as faculdades privadas fazem parte do Sistema Federal de Ensino? Sim. Sim, tá aqui, ó. Todas as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, então, foi uma faculdade, um instituto, uma universidade, que ela tenha sido um centro universitário criada pela iniciativa privada e ela é de educação superior, todas elas fazem parte do Sistema Federal de Ensino. Então, a Unifique, ela não responde ao Conselho de Educação do Ceará, ela não responde à Secretaria de Educação do Ceará, ela vai responder ao MEC. Todas as universidades, pode ser numa cidadezinha do interior, foi universidade privada, foi faculdade privada, vai responder ao sistema federal. Então, nós respondemos ao MEC. É por isso que nós recebemos visita do MEC para avaliar e nós também respondemos ao MEC administrativa, pedagogicamente. Nós estamos relacionados ao Ministério da Educação. Professor. Oi. Então, esse caso seria o caso em que, quando as pessoas estão fazendo um curso de nível superior numa instituição, algumas instituições as pessoas não conhecem, não são conhecidas. Então, as pessoas vão buscar se aquele instituto, se aquela instituição ela está reconhecida pelo MEC. Então, seria nesse sentido, né? Se essa instituição ela não tiver reconhecida, não tiver avaliada pelo MEC, ela não está nesse sistema federal de ensino e, consequentemente, ela não tem credibilidade para manter esse ensino. Seria assim? Exatamente. Não tem credibilidade nem é credenciada para isso. Uma instituição de ensino superior, ela precisa ser credenciada, o curso precisa ser autorizado e depois reconhecido. São 3 momentos. São 3 momentos que a instituição passa até chegar no diploma. Toda instituição privada de educação superior é avaliada pelo MEC para credenciar. Anote aí no caderno, credenciamento. O credenciamento é da instituição, para vocês não trocarem o termo. O curso não é credenciado, mas o curso não é credenciado. Quem é credenciado é a instituição. A instituição é credenciada, o curso é autorizado, até porque é assim que funciona. Mas não é reconhecido. Nem todos os cursos são reconhecidos. Ele tem seu tempo. Mas antes de você obter o diploma, o curso tem que já ter sido autorizado e reconhecido. Aliás, nenhum curso pode funcionar antes da portaria de autorização. Todo mundo que... Por isso que as pessoas deveriam conhecer a lei primeiro. Não vai fazer um curso superior numa faculdade que não tenha seu curso autorizado. E o curso só vai ser autorizado se a faculdade for credenciada. Então, se o curso já for autorizado, já implica dizer que a faculdade foi credenciada. Porque também não tem como eu autorizar um curso numa faculdade que não tenha sido credenciada. É vinculado, entendeu? Então, eu peço o credenciamento vem. Aí eu coloco os cursos. Aí os cursos são autorizados. Quando eles começam a funcionar, depois de 50% do curso em funcionamento, 60%, 70%, vem o MEC de novo e aí reconhece. A Unifique, nós já temos 3 cursos reconhecidos. Nós temos a pedagogia, foi o primeiro, já é reconhecido pela portaria 88 de 2019. Nós temos o curso de Direito e o curso de Farmácia, que são os 3 cursos mais antigos. E os outros? Nós estamos pedindo. E aí vamos passar pelas avaliações e vamos ser, com certeza, também reconhecidos. Nós temos os outros cursos para fazer isso. Ok? E por último, gente, todos os órgãos federais de educação, eles são do Sistema Federal de Ensino.
Então, aqui entra o INEP, aqui entra o Conselho Federal de Educação, aqui entra o INEP, todos os órgãos, secretarias que são federais, né, relacionados à educação, todos esses órgãos fazem parte do Sistema Federal de Ensino. Então, só repetindo para não ficar nenhuma dúvida, as instituições de ensino mantidas pela União, independentemente do nível, viu? Quando forem públicas, independente do nível, fazem parte do Sistema Federal, se elas forem da União, mantidas pela União. Se uma escola ela for mantida pela União, mesmo de educação básica, é do Sistema Federal, mas tem que ser mantida pela União. Todas as instituições de educação superior, criadas e mantidas pela iniciativa privada, e, por último, todos os órgãos federais de educação. Eu mandei esse link aqui que vocês poderiam consultar, né, no portal do MEC, as instituições mantidas pela União. Aí vamos para o sistema federal, aliás, o sistema estadual e do Distrito Federal. Bem interessante, tem até umas coisas que vira pegadinha em concurso, né? Por exemplo, o que é o sistema de estadual de ensino? O que ele compreende, né? Todas as instituições de ensino mantidas pelo Estado e pelo Distrito Federal. Gente, aqui não está falando nem de nível e nem de modalidade, nem de nível básico, nem de nível superior. Se o Estado mantiver uma faculdade, ela faz parte do sistema estadual e não do sistema federal. Tá certo? Então, as instituições de ensino mantidas pelos estados e pelo Distrito Federal. Todas as instituições de ensino que elas forem mantidas pelos estados e pelo Distrito Federal, elas fazem parte do sistema estadual de ensino. Então, às vezes o Estado mantém uma escola, o Estado mantém uma faculdade, mantém uma universidade, faz parte do sistema estadual de ensino. Ok? As instituições de educação superior mantidas pelo município. Então, digamos que Iguatu, Quixelô tem uma faculdade. Não é a faculdade sediada no município, não. É a faculdade mantida pelo município. Quem paga, né, os salários, quem mantém a estrutura e o funcionamento é o município. Caso isso exista, essa faculdade, essa universidade, ela vai fazer parte do sistema estadual. Ok? Só se ela for mantida pelo município. As instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela universidade. Pela iniciativa privada, desculpa. Gente, então, Thaís, a Escola do Futuro tem educação infantil e tem ensino fundamental. A Escola do Futuro faz parte do sistema estadual? Como é, Iva? Olha, todas as instituições de ensino fundamental e ensino médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, elas fazem parte do sistema estadual. Então, se uma escola tem ensino fundamental, ela está vinculada ao sistema de ensino estadual. E aí, a Escola do Futuro é do sistema estadual de ensino? Sim. Sim. Mas lá tem educação infantil. Sim. Como é que fica esse negócio? Vamos lá, vamos entender. Então, o ensino fundamental e o ensino médio, quando eles forem mantidos dentro de instituições privadas, fazem parte do sistema estadual. Aí a gente tem a Secretaria do Estado, a SEDUC, nós temos o Conselho Estadual de Educação, que são os órgãos de educação estaduais, que eles vão fiscalizar, vão avaliar, vão credenciar essas escolas, para que essas escolas possam funcionar, tá bom?
Pedagogo topzera tem que entender essas questões, não é? Isso cai em concurso e você precisa entender o modus operandi a quem você vai recorrer quando você estiver numa escola privada, por exemplo. Eu sou coordenador pedagógico, eu sou o diretor, fui convidado a ser o diretor de uma escola X. E aí, eu vou recorrer a quem? Eu tenho educação infantil, mas é diferente, vamos lá. Já a educação infantil, vou logo para cá, para o segundo ponto. As instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, fazem parte do sistema municipal. Foi por isso, Thaís, que nós recebemos o Conselho Municipal naquele dia, para credenciar a educação infantil da Escola do Futuro. Só a educação infantil que é vinculada ao município, quando é da iniciativa privada. Então, as instituições de educação infantil, elas fazem parte do sistema municipal. Em outras palavras, a maior parte das escolas privadas, se elas tiverem educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, elas vão fazer parte dos dois sistemas. Se tiver educação infantil, do sistema municipal. Se tiver ensino fundamental e médio, do sistema estadual. Então, vai ter duas vinculações. O credenciamento da educação infantil cabe ao Conselho Municipal, à instância municipal, né? E a escola, ela fica vinculada à instância municipal. Já o ensino fundamental e o ensino médio, vinculado ao sistema estadual. Quem mais faz parte do sistema municipal de ensino? As instituições de ensino fundamental e médio e de educação infantil que forem mantidas pelo município. Então, se o município tiver uma escola de ensino médio, mas mantida e paga pelo município, fundamental e médio, educação infantil, faz parte do sistema municipal. E todos os órgãos municipais de educação, né? Que aí vem o Conselho Municipal de Educação, as secretarias de Educação Municipal. Alguém quer falar, Sou eu, Ivo. Tenho uma pergunta. Em relação às creches. Mesma coisa, porque creche, na verdade, ela está dentro da educação infantil, entendeu? Então, a creche, ela é educação infantil. Se uma instituição ela for privada, ela faz parte, e ela tiver uma creche, ela faz parte do sistema municipal. E se ela for pública também, porque a educação infantil deve ser criada e mantida pelo município. Se a instituição for pública e tiver uma creche, né, ela é do sistema municipal de ensino. Eu perguntei assim, porque quando a gente vai receber a visita do conselho, na escola tem uma série de exigências que eles fazem, né, para autorizar e legalizar a questão da escola no infantil. E para a creche tem outras exigências, então é um pouco diferente. Porque assim, a diferença de estrutura. Porque se você Isso. pegar uma criança com 0 ano, é diferente de uma criança de 4 anos. A criança de 4 anos anda, fala, né? A criança de 0 só chora. Por isso que eu perguntei. Então, mas é só a questão de estrutura, entendeu? Mas o vínculo quanto ao sistema é também municipal. Aí está aqui um resumo, gente, na telinha de vocês. Sistema federal, todas as instituições mantidas pela União, as instituições privadas de educação superior e os órgãos federais ligados à educação. Sistema estadual e do Distrito Federal, todas as instituições mantidas pelo Estado e pelo Distrito Federal, as instituições mantidas pelo município que forem de educação superior, as escolas privadas, né, que forem de educação infantil, aliás, ensino fundamental e ensino médio, e todos os órgãos estaduais ligados à educação. Já o sistema municipal, todas as instituições municipais mantidas pelo município, seja elas de educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. Todas as escolas privadas de educação infantil e os órgãos municipais ligados à educação. Eles fazem parte
do sistema municipal. Gostaram dessas dicas? Estão já desmaiadas aí de tanta emoção? Eu queria também... Todo mundo acertou aquele exercício? Foi uma riqueza, gente. Fracasso total. Ah, Foi uma derrota. Edna disse, foi uma riqueza, né, Edna? Vamos lá, vamos para ele, para a gente depois ir para o Plano Nacional da Educação. Todo mundo está com um negócio aí aberto, uma riqueza dando trovão. Pessoal, vamos logo aqui. Cadê? Deixa eu projetar aqui para vocês. Tá todo mundo aí no Brasil ainda? Sim. Uma riqueza, né? Pode falar, Salvina. Não, foi por engano. Aqui algumas telas, porque a internet fica lenta, com muitas telas abertas, né? Eu estou vendo. Tá dando um problema aqui no formulário, pessoal. Vou ver se eu vou resolvendo. Ele não está querendo carregar para mim. E a gente vai entrar no PNE, tá certo? Eu acho que daqui a pouco melhora, tá bom? Tá certo. Deixa eu projetar aqui para vocês. Todo mundo sabe o que é PNE? Já ouviram falar? Plano Nacional Plano de Educação. Plano Nacional de Educação. Estão vendo minha tela aí? Uma riqueza dando trovão no mundo. Sim. Então, gente, foi implementada a lei, né? A LDB. E dentro da lei já se previa um plano, né? Quem já estudou a respeito do Plano Nacional da Educação, conhece sobre ele alguma coisa? Alguém já viu? Deram uma olhada? Hã? Vocês não deram olhada não pela manhã? Sim. Só uma olhada, viu, Professor, eu estava olhando as Foi 20 metas do plano. Pois respondo, minha gente, pelo amor de Deus. Então, esse plano trata de uma certa
colaboração e cooperação federativa, né, para implementar a educação. A fundamentação dele está na Constituição Federal de 1998, nos artigos 23, 211, 214, e em especial no parágrafo 4º do artigo 211, que diz assim, que haveria na organização dos sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definiriam, né, formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Então, o objetivo do plano é a universalização do ensino obrigatório. Gente, o que vocês entendem por universalização do ensino? Que venha a ser isso, pelo amor de Deus. Universalizar, professor, quer dizer que o ensino chegue ao maior número possível de pessoas. Isso. Então, a ideia é chegar a todas as pessoas. Por isso o termo universalizar, né? Então, a educação chegando aos pontos mais remotos, de norte a sul, de leste a oeste, em todas as idades. Então, assim, foi necessário criar um plano de colaboração que tem uma referência no artigo 211 da Constituição e tem também uma referência na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no título que trata da Organização Nacional, no artigo 8º, que diz assim, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino e em seus parágrafos 1º e 2º, cabendo à União, então cabe à União, a coordenação da Política Nacional de Educação e aos sistemas de ensino a liberdade de organização. Então, quando eu falo aqui sistemas de ensino, aí vocês vão lembrar sistema municipal, sistema estadual, sistema federal. Então, cabe a eles ter a liberdade, né, de traçar uma política nacional. E, aliás, cabe ao MEC, cabe ao sistema de ensino federal a questão da organização no âmbito nacional e cabe aos sistemas municipal e estadual o estabelecimento de sua própria organização, né? É por isso que nós temos uma lei mais progressista, uma lei mais adequada, mesmo tendo uma lei nacional, nós temos uma abertura para que os municípios, para que os estados, para que a própria União elabore as suas propostas pedagógicas para que possa funcionar, beleza? Quando vocês olham para o PNE, o que é que vocês entendem? Ah, é um regime para universalizar o ensino. Mas olha só, olhando para o PNE, você vai entender que ele vai determinar não só diretrizes. Duas outras coisas são super importantes para a implementação da lei. Além das diretrizes, vai estimular metas. Alguém aqui saberia me dizer o que é uma meta? Meta é a mesma coisa de objetivo? Quase. A meta, você traça ela e tenta alcançar. O objetivo é alcançar aquela meta. Quem mais poderia contribuir? A diferença do objetivo para a meta, porque o objetivo, ele está no campo da intencionalidade. Né? Eu tenho uma intenção de, eu tenho um objetivo de.
A meta também está no campo da intencionalidade, só que a meta, ela esmartiriza dentro do tempo. Então, a meta, ela coloca um tempo em 2 anos, em 4 anos, em 10 anos. Então, o plano decenal, o PNE, ele é um plano de 10 anos. Então, ele vai dizer lá, ó, em X anos, todos os professores da rede, do sistema de ensino deverão ser formados, ter uma licenciatura. É uma meta. Já coloca o tempo, entendeu? Então, a meta, ela coloca o objetivo dentro do tempo. E a estratégia fecha a questão do atingimento da meta. Então, eu tenho uma intencionalidade, mas aí eu tenho também estratégias para que aquela intencionalidade ela seja eficaz, que ela, de fato, aquela meta ela tenha eficácia. Ok? Não adianta eu dizer daqui a 5 anos os municípios têm que construir centros de educação infantil para atender as crianças, que são 6. As estratégias seria incentivar os municípios, destinar recursos, entendeu? Que aí são as estratégias para que a meta ela seja atingida. Ok? Ou não, ok? Ok. Então, o Plano Nacional de Educação é por meio dessa lei aqui, a Lei 13.005, ou seja, a Lei 13.005/2014, que tem todas essas metas aqui. Eu gostaria de falar sobre cada uma delas, mas eu quero a participação de vocês, viu? Pode ser, gente? Eu quero a opinião de vocês. Tem metas que já deveriam ter sido atingidas, mas não foram, porque já passou. Por exemplo, a primeira meta. Como o plano ele foi elaborado em 2014, já teve meta para, em 2 anos, acontecer alguma coisa. Olha aqui, ó. A lei foi de 2014. Então, a primeira meta foi universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste plano. O que vocês entendem por essa meta? No município de vocês, como é que está essa situação? Vocês entenderam a meta aqui? Bora lá? Professor, eu acho que no município de Quixelô, quem for da rede de ensino, não sei, a Marciana até que está na sala, que ela é da secretaria, na secretaria da escola, ela pode confirmar. Eu acho que nós conseguimos, Quixelô conseguiu atingir essa meta de 50% das crianças no ensino infantil. Porque, na verdade, a meta não diz só apenas isso, né? Tem isso aí, que 50% de crianças de 3 anos, mais de 4 a 5 anos, universalizar. O que quer dizer? Que em 2016, todos os municípios deveriam ofertar para todas as crianças de 4 a 5 anos uma vaga na educação infantil. Eu acho assim, eu vejo muito avanço. Nós não temos, em todos os municípios, os centros de educação infantil. Quem conhece aqui o SEI? Vocês conhecem o SEI? Pronto, em Quixelô nós temos, professor.
Nos lugares mais remotos, por exemplo, tem um sítio, né? Um sítio muito remoto. Às vezes não tem condição de criar um SEI lá, mas aí tem um distrito mais próximo, aí os alunos são destinados àquele distrito. E, normalmente, os centros de educação infantil são construídos, primeiramente, na sede do município, né? Na zona urbana. Entendeu? Porque é onde tem também uma maior incidência, um maior número de crianças. E aí, depois, o município vai estendendo os atendimentos para as regiões mais periféricas. Sei que essa foi uma meta que alguns municípios conseguiram atingir, outros não. Olha como é interessante. Universalizar, aqui não é para o maior número de pessoas, não. A meta é universalizar. Quer dizer, para todo mundo. Tem que ter vaga para todas as pessoas. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos. Nós temos uma lei, que é a LDB, que diz que a educação fundamental, o ensino fundamental, deve acontecer de 6 a 14 anos. Se a criança estiver fora dessa faixa, a gente vai destinar para uma modalidade especial, né? No caso, a educação de jovens e adultos, para poder a criança ela não ficar fora da faixa. É assim? Olha como é interessante ter uma legislação, né? Da educação para organizar. Deixa eu aceitar aqui essa pessoa, por favor. Rapidinho para entrar. Na meta, então, assim, na meta 2, também eu vejo muito avanço, mais do que na 1, sabia? Porque é muito mais fácil um município ter ofertas para o ensino fundamental do que para a educação infantil. Por quê, professor Ivo? Porque a educação infantil tem mais exigências, muitas vezes, porque o ensino fundamental não acontece também como gostaríamos que acontecesse, né? Mas para construir um centro de educação infantil, às vezes o município ele tem mais dificuldade de fazer isso. É só uma opinião minha também, né? E eu vejo que o ensino fundamental, ele tem mais oferta, né? Essa universalização, eu acho que já aconteceu. Mas se não aconteceu, os municípios ainda estão no prazo. Por quê? Porque é até o último ano da vigência do plano. Entendeu? Então, nós ainda temos até quando? 2024. 2024. Universalizar a meta 3, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. E elevar, até o final do período da vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Então, a meta 3 é bem mais desafiadora, né? Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 anos, 15, 17 anos. E acontece muita evasão no ensino médio. Mais do que no fundamental. Por que será, hein, pessoal? Não só, Ivo, não só no médio, né? Também tem um fundamental, né? Que tem meninas eu vejo meninas de 14, 15 anos que às vezes deixa de estudar, né? O fundamental, aí fica já com 17, 18, aí vai fazer o EJA. Eu acho isso, não sei, porque assim, antigamente as pessoas deixavam de estudar porque elas iam muito trabalhar, né? Trabalhavam muito na roça, que nem os mais velhos eu trabalho EJA, e o meu EJA é assim para pessoas mais velhas, né? Aí já a colega minha, ela ensina o 6º ao 9º,
E eu vejo meninas novas que davam para elas ter estudado o fundamental mesmo à tarde. E eu fico assim pensando, que eu não sei, as meninas passam o dia sem fazer nada e preferem estudar à noite. Não, eu não entendo. Agora sim, pela lei, uma pessoa só pode ficar no ensino fundamental até os 14 anos, né? 15, ela já tem que começar a entrar no ensino médio, né? Se a pessoa tem 15, 16, 17 e ela ainda está no fundamental, ela tem que ir para a EJA mesmo para terminar e entrar no ensino médio, né? Mas é assim mesmo. Agora, estatisticamente, nós temos mais, porque essa é a sua experiência pessoal, mas, no geral, nós temos mais pessoas que têm evasão no ensino médio. Por quê? São vários os fatores. Primeiro, nas meninas, elas engravidam. Coincide, né, os 15 anos, a entrada, coincide com a puberdade, a iniciação da vida sexual, aí as meninas engravidam. Os meninos, muitas vezes, engravidam as meninas, viram pais, vão ter que trabalhar, ou aqueles que não viram pais também têm que trabalhar para sustentar a casa, as meninas também têm que trabalhar. O ensino médio é mais desafiador manter a criança na escola, o adolescente. E vale salientar que os programas do governo para manter o menino no ensino fundamental é um certo incentivo, né? Para que eles mantenham no ensino fundamental. E tem um outro agravante. É muito mais fácil dominar uma criança de 8, 9, 10 anos do que dominar um adolescente que, quando tem 14 anos, 15, já é dono do mundo, né? Eu estava conversando com algumas professoras, não sei se é a realidade do Quixelô, mas, infelizmente, aqui no Iguatu, alunos do 9º, do 8º e do 9º ano, que já estão grandinhos, né? Ali a faixa etária de 12, de 13, rumando para os 14 anos, tem muita incidência de drogas. Eles fazem parte de facções criminosas, ameaçam os professores. É um terror mesmo. Já tem muitos professores que adoecem, pedem licença, são transferidos de escola por conta do tráfico. É um outro problema que a gente tem. Eles não evadem, não saem da escola, mas toca terror, entendeu? Aí quem é que vai contra o crime? É preciso o Estado estar cada vez mais presente para garantir a permanência, né? Lembra lá da lei, né? Garantir o acesso. Às vezes é mais fácil só construir a estrutura e contratar o pessoal para trabalhar. Mas a permanência é sempre mais desafiadora. A meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia do sistema educacional inclusivo nas salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados. Essa meta é uma meta difícil porque a barreira vai além da barreira da estrutura. Nós temos a barreira cultural, às vezes a escola tem estrutura, tem rampa, tem AEE, mas não tem inclusão. Incluir não é colocar junto, né? Incluir é você fazer uma integração, um envolvimento, virar ali uma unidade, né? É muito difícil. Meta 5, alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Lembra que nós tínhamos antigamente, né, a educação, nós tínhamos antigamente a alfabetização, não era? Quem lembra? Eu lembro do meu tempo. Alfabetização, Jardim 1, Jardim 2. Agora, não é que a gente não tem mais a alfabetização em si. Nós não temos essa nomenclatura como etapa, né? Mas
de acordo com o PNE, com o Plano Nacional de Educação, deixa eu aceitar essa pessoa aqui. As crianças devem estar alfabetizadas. E aí, vocês que trabalham no município? Eu mesmo já trabalhei no município, eu pegava criança no 9º ano sem saber ler. É complicado, né? Como é que ela vai para o ensino médio sem saber ler? Mas a ideia é de que até, de acordo com o PNE, em 2014 até 2024, todas as escolas, os centros de educação infantil, as escolas consigam alfabetizar as crianças do 3º ano, né? Oi. E aí já levanta outra questão, Ivo, porque, por exemplo, antigamente a gente tinha a questão de repetir de ano, quando não se atingia seu objetivo, né? Hoje a gente sabe que isso não é mais possível por conta da idade. E aí vai passando e empurrando com a barriga, né, essa questão da aprendizagem e da alfabetização. Quando essa progressão, que ela é automática, não tem uma política, né, uma proposta pedagógica para poder corrigir, porque, assim, num processo pedagógico, nós temos as dificuldades que devem ser vencidas, né, pelos alunos, os professores, as escolas precisam preparar uma proposta no sentido de que a criança ela tenha aquela correção, né? A meta 6, oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. É uma meta que muitos municípios e o Estado também já estão oferecendo as escolas em tempo integral, mas, assim, a obrigatoriedade é de que, durante o plano, né, o PNE, o município tenha pelo menos 50%, né? Não só o município, mas também o Estado. Porque aqui é tanto para o sistema municipal quanto para o sistema estadual, já que está falando da educação básica, né? Eu não sei como é a realidade lá. Aí no Quixelô já tem escolas municipais, já temos escolas municipais de tempo integral, já? Ainda não, professor. Mas nós temos as experiências das escolas estaduais, né? No ensino médio. Já um pouco mais avançado. Concordam comigo? Já tem muitas escolas, né? Muitas escolas mesmo em tempo integral. As escolas profissionalizantes, as EPs, por exemplo, né? Elas já são de tempo integral. Para que o município, o Estado, possa oferecer a educação em tempo integral, tem que pensar em alimentação, banho, né? A estrutura é outra, né? Meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Pessoal, até agora, ficou claro para vocês a diferença entre nível e modalidade da educação? Sim ou não? Sim. O nível vai referir-se sempre ao grau, né? Nós temos o nível básico e o nível superior. E a modalidade diz respeito à forma, à maneira, como esses níveis eles se dão. E as modalidades, elas são criadas para atender à pluralidade das pessoas. Vamos citar aqui uma modalidade, por exemplo, quando eu digo ensino à distância, educação à distância, EAD, né? É uma modalidade, porque a forma como ela se dá diverge da forma presencial, né? Então, a educação de jovens e adultos, EJA, ela vai divergir da educação
tradicional que acontece dentro da faixa etária. Educação de jovens e adultos acontece fora da faixa prevista pela lei e normalmente são modalidades mais compactas, não obedecem ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, se o ensino médio ele tem 3 anos na modalidade normal, vamos dizer assim, né? Na educação de jovens e adultos, vai depender da política de cada estado, e aí vai se adequando, né? 1 ano e meio, a pessoa termina, depende da idade, depende da dependência, depende do que tem de dívida com relação às aprendizagens. E são criados ali supletivos, cursos, para que a pessoa possa atingir, né, a carga horária mínima necessária. A meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 anos e 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudos no último ano de vigência desse plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país, e de 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, é uma política de acesso aqui, né? De acesso à educação. O importante aqui, pessoal, é vocês entenderem que as metas, elas são para que o que foi planejado aconteça dentro de um espaço de tempo. A meta 9 é elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. Nós não conseguimos atingir essa meta e a pandemia ela dificultou um pouco, né? Mas se a gente comparar o Brasil, deixa eu ver aqui, alguém pode pesquisar aí alguma coisa. O tempo de Dom Pedro I para hoje, nós estamos vivendo o bicentenário da independência, né? Tá aqui, pesquisa sobre analfabetismo no Brasil. Deixa eu ver, depois a gente mostra como é que está essa meta, né? Tá bem. Aqui ainda é de 2012. Depois eu olho para vocês alguma pesquisa e mostro. Eu só sei que a gente teve uma dificuldade aí com a pandemia de reduzir o analfabetismo, né? E assim, ainda temos o risco de pessoas serem contabilizadas como alfabetizadas, o que é pior, né? E elas serem analfabetas. Porque o fato de estar na escola, assinar o nome, e estatisticamente comprovar que ela é alfabetizada, às vezes não é, né? Gente, falando de alfabetização, eu gostaria de abrir um parêntese. Qual é a diferença entre ser alfabetizado e ser letrado? Letramento e alfabetização é a mesma coisa? Não. Qual é a diferença, então? Letramento é quando a pessoa ela reconhece as coisas sem ter um estudo, digamos assim, é o conhecimento que ela tem de vida, né? E a alfabetização é o ensino. Isso eu acho que é isso. Certo. Alguém mais poderia contribuir? Olha, vamos aqui fazer uma analogia. Uma dona de casa que começou a trabalhar fora, ela não sabe ler e nem escrever, mas ela precisa pegar o ônibus
E ela pega o ônibus pela cor do ônibus. E ela sabe pegar o transporte, pega o trem, pega o ônibus e ela chega até o trabalho dela. Poderíamos dizer que essa pessoa é letrada? O que é letramento? Letramento diz respeito sempre à prática social. Então, a alfabetização está ligada ao letramento. Já a alfabetização é mais relacionada à questão cognitiva, pedagógica, né? Então, eu decodifico os signos, eu entendo que determinadas letras juntas, elas formam palavras, que formam frases, que formam parágrafos. Aí é a alfabetização, né? O letramento é a prática social. Então, quanto mais alfabetizado eu sou, eu me torno uma pessoa mais letrada também, porque minha prática social vai se tornando cada vez mais refinada. É evidente que essa dona de casa, se ela passar a ler as placas, se os ônibus mudarem de cor, ela não vai errar o ônibus, né? Porque ela vai ter a alfabetização que permite a ela decodificar os signos. Os signos são as letras, que são símbolos criados pela nossa história. Juntos ali formam palavras, formam letras. E a prática social é o que a gente faz na vida. Nós temos pessoas extremamente desenroladas e que elas não frequentaram a faculdade, não frequentaram a escola. Elas têm um conhecimento tácito da vida, né? E isso é letramento, né? O letramento é proporcionado pela vida. Claro, quando eu tenho uma vida escolar, né? Eu consigo, com certeza, eu tenho mais possibilidades de ter uma prática social mais refinada. Eu costumo dizer que quanto mais refinada for a minha formação, mais espaços refinados eu vou acessar. Entendeu? Uma pessoa que não sabe falar, que não sabe se comunicar, ela pode se portar em determinados lugares, ela nem sabe se portar. Mas se ela aprender a falar uma outra língua, já me dá um acesso a outros espaços, a outros lugares, né? Porque eu já sei falar uma outra língua e por aí vai. Quem tem mais conhecimentos de estatística, de matemática, de geografia, de comunicação, enfim. É essa riqueza que estremece o mundo, né? Ó, gente, junto com as metas, que aí não é necessário eu falar meta por meta, mas eu queria só que vocês entendessem, e aí vocês podem olhar aqui no PNE, junto com as metas vem as estratégias. Para que a meta seja atingida, o país tem que se mobilizar com as estratégias. Então, mantém programas, mantém financiamentos, faz com que os municípios, os estados venham expandir as matrículas. A formação continuada, inicial e continuada dos professores. Ontem surgiu uma dúvida lá na sala de aula, e eu gostaria até de falar sobre ela aqui. O que é uma formação inicial? É bom que vocês entendam quando a gente fala esses termos assim. Formação inicial é a nossa graduação. Qual é a tua formação inicial? Se a gente não souber, vai pensar que é o ensino médio, né? Então, a formação inicial de um profissional é a graduação. Você tem formação inicial em quê? Minha formação inicial é em pedagogia. E aí eu já tenho mestrado, então eu já tenho uma formação além da minha graduação, que ela faz parte do meu programa de formação continuado. E o profissional, ele pode não, ele deve, né, manter-se sempre estudando, fazendo cursos de aperfeiçoamento, né, cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento, para que ele não possa ficar para trás, né? As coisas vão mudando. Não pense que você fazendo pedagogia agora, fez pedagogia, então beleza. Não. Você fez pedagogia, mas há uma necessidade que você estude constantemente. Então, como estratégia, o país tem que fomentar a educação, tá aqui, formação inicial,
e continuado dos trabalhadores da educação, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora. Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, para que a pessoa possa ter um nível de escolaridade e uma profissão também, para que ele possa já atuar no mercado de trabalho. Ok, pessoal? Vocês têm alguma pergunta a fazer? À tarde a gente vai ver a BNCC, pelo menos em linhas gerais, para vocês conhecerem, e também vamos fazer uma pequena avaliação para a gente encerrar a nossa disciplina. E eu vou discutir com vocês o exercício, porque eu acho que ele vai abrir à tarde, viu, gente? Alguma dúvida? Claro. Ivo, sobre o exercício, sobre aquela atividade lá, quando eu fui enviar, estava tipo, tudo tivesse errado, até meu nome, estava lá aparecendo um xizinho, como se tivesse tudo errado. Eu digo, gente, eu errei tudo, como é que pode? Eu, para mim, estava fazendo tudo certo. Pronto, eu vou verificar o que aconteceu.